Abertura, baixas, recuperação, área trabalhista, fiscal, contábil, recuperação de empresas. Serviços de despachantes, certidões, legalizações, cartórios e outros. Agende um diagnóstico 100% gratuito com nosso contador. Manuel Gomes, contador sócio. Telefone 21 999 73 1377. Mapa Assessoria Contábil LTDA. Contando com você. Algum, porque nós não temos uma visão estratégica, nós não temos uma identidade organizacional, nós não temos um planejamento estratégico, nós não temos um plano de negócios, nós não temos visão, missão, valores, propósito, direção. Infelizmente se vê o marketing do clube caminhar como se absolutamente nada tivesse acontecendo. Isso é um tapa na cara de quem está sofrendo. Até porque quem está tomando a liderança dessas ações não está sofrendo. As pessoas não estão defendendo o Vasco, estão defendendo seus cargos. E o que de diferente tem neste modelo organizacional do que tinha quando o Vasco era meramente uma associação civil? Absolutamente nada mudou. Então não é ser ou não ser SAF, é ter ou não ter culhão, networking, conhecimento, planejamento, gestão. É assim que se transforma a vida de qualquer organização. Porém, está faltando tudo isso. Se você olhar para o futebol não é só técnica. E aonde falta técnica, você deve complementar com o psicológico, com o tático e com o físico. O Vasco hoje não tem o técnico, mas também não tem o tático, não tem o psicológico, que foi destruído, e não tem o físico. Joga com adversários que jogaram 3 dias antes, descansada uma semana, e o adversário, além de ter mais técnica, tem mais capacidade física, o que é inadmissível, do ponto de vista da competitividade. Se você tem mais tempo de descanso, você tem que estar, no mínimo, igual ou melhor fisicamente. Você não pode estar pior fisicamente. Então, ao Vasco hoje, Thiago, vou te falar de coração, falta tudo. Não falta pouco, não. Falta tudo. A única coisa que não falta ao Vasco, e nunca pode faltar, é o amor do seu torcedor. E é só através deste amor que o Vasco pode virar a chave da sua história. E precisa virar. Porque, a continuar desta forma, a coisa está ficando muito, muito feia. Eu acredito no seguinte: você tem já bastante desenvolvido as teses sobre direito dos minoritários em sociedades, né, de ações ou qualquer natureza de corporação. Né? Você não pode, sinceramente, você não pode fazer um empréstimo, quanto mais nas condições que foram feitas, sem levar em conta que os acionistas precisam ser informados sobre o que você está fazendo. Senão não é um conselho. Para que serve um conselho de administração se esse conselho de administração não toma decisões, ou pelo menos não é informado das decisões da maioria? Você está lesando o direito dos minoritários de administrarem conjuntamente o clube, ou pelo menos de terem a oportunidade de opinar sobre as tomadas de decisões que estão sendo feitas no clube. Uhum. Além do que, um empréstimo feito a $1 mais alto, no qual foi devolvido a $1 mais baixo, para uma atividade que não tem nenhuma relação com o desenvolvimento de qualquer estratégia para o clube. Ainda por cima, com uma visão completamente distorcida do que é o mínimo de integridade, posto que para uma empresa controlada pela irmã de um controlador, investidor daquela outra organização. Então, para onde você olha, em qualquer direção que você olha, isso é digno de uma exigência de prestação de contas. Isso é digno de uma exigência dos acionistas minoritários no sentido de esclarecimentos, no mínimo, do porquê disso, para quê e que desvantagem foi causada à instituição, tanto do ponto de vista financeiro, como do ponto de vista, principalmente, de imagem. Porque tudo isso repercute negativamente na imagem da instituição. Ou a instituição agora se presta, em vez de formar times competitivos como prometido,
a emprestar dinheiro para parentes de investidores. Isso remete, Maca, às mesmas preocupações que o torcedor tinha de um clube associativo. Né? Que muita gente criticava que o clube associativo é um cabide de emprego, que o clube associativo acaba sendo uma troca de favores, acaba sendo administrado como uma grande estatal, muito embora 4 das maiores 10 empresas do mundo sejam estatais. 3 chinesas e uma japonesa. Quer dizer, mais uma vez, não é o modelo organizacional que garante o sucesso ou o fracasso de uma organização, e sim a maneira como ela é gerida, como é feita a sua gestão. Né? Essa tua fala, para mim, é a fala mais importante do programa. E, repito, ela é simples, porém ela é extremamente verdadeira. Porque o que importa, gente, não é se é ou se não é limitada, sociedade anônima, privada, estatal, no futebol SAF ou associação civil. Importa se você tem uma gestão boa. Se você tem uma gestão preocupada com o grande ativo de qualquer clube, que é o torcedor, a paixão do torcedor. Se você tem uma instituição que transpira integridade, transparência, que ela é aberta e não fechada. Se você tem uma instituição que é conectada com os principais valores, que são as tendências contemporâneas do mundo corporativo, né, que é a chamada responsabilidade social no futebol, né, herdando lá da responsabilidade social corporativa, CSA. Né? Então, o que importa, ou ESG, como tem muita gente que gosta, é ESG, né, Environment and Social Governance, é isso que nós temos que ter, gestão. Gestão feita por alguém que realmente tenha capacidade técnica, mas também compreensão da paixão do torcedor, de entender que isso realmente é relevante. O torcedor não pode ser colocado como um problema para a instituição. O torcedor, na verdade, é a grande solução de qualquer instituição de futebol. O torcedor tem que ser ouvido, o torcedor tem que ser respeitado, o torcedor tem que ser representado. E isso, no Vasco de hoje, aliás, no Vasco de muitos anos já, não tem acontecido. Está faltando representatividade. Está faltando alguém que realmente fale em nome do torcedor, que o torcedor possa confiar que está realmente brigando por ele, falando em nome dele. É isso que eu acredito, Marca. O problema é que hoje o Vasco é comandado por fiasco e não por quem é vascaíno e ama o Vasco de verdade. O Vasco não pode ser comandado por alguém que torça para o rival. O Vasco é para ser comandado por quem tem tesão, amor e paixão pelo clube. Quem já viu esse clube levantar troféus continentais, nacionais e estaduais. Não só no futebol, mas em 59 modalidades esportivas. O Vasco não é isso que estão fazendo com o Vasco. O Vasco não é isso que nós estamos vendo. O Vasco precisa voltar ao lugar do Vasco. E isso só pode ser feito quando toda a torcida vascaína estiver abraçada e hermanada em este propósito. Enquanto houver um vascaíno que justifique por qualquer razão o Vasco disputar uma zona de rebaixamento, o Vasco não será o Vasco. O Vasco só voltará a ser o Vasco quando cada vascaíno entender a grandeza do que é o Vasco da Gama. A grandeza do que são as nossas raízes, a nossa história, os nossos valores, a nossa força e a paixão do nosso torcedor, que é a torcida mais foda do planeta. Não existe torcida mais foda do que a torcida do Vasco. Porém, infelizmente, muitos vascaínos se permitiram se enganar. Se permitiram acreditar, tal qual puta, que por um punhado de milhões se podia fazer alguma coisa diferente, sem propósito, sem gestão, sem planejamento, sem estratégia, sem inteligência, sem sabedoria, sem vascaínos no poder, sem integridade, sem honestidade, como se fosse possível realmente, se ser campeão de qualquer coisa não tivesse
que ter valores como honestidade, integridade, propósito, paixão, tesão e verdade. Principalmente verdade. Se há o que se esconder, já se começa a desconfiar. Porque quem não faz nada errado, nada tem a esconder. Nada tem a temer. Infelizmente, somos um clube obscuro. Somos um clube que hoje parece uma caverna dos dragões. E ainda temos uma política que as pessoas se colocam à frente do maior clube do mundo, com a torcida mais foda do mundo. Eu ando, nesses últimos meses, nesses últimos anos, extremamente triste. Triste por cada um de vocês, vascaínos. Triste pelo que fizeram vocês acreditarem. Triste por ver o sofrimento de cada um. Por ver que, infelizmente, vocês, muitos de vocês, se deixaram levar por um discurso que não tinha respaldo na verdade, na transparência, na integridade e no amor pelo Vasco. Infelizmente, esse caminho está sendo tortuoso, mas eu acredito bastante que o Vasco possa voltar a ser o Vasco dos sonhos de cada vascaíno. O Vasco que cada vascaíno merece. O vascaíno não merece o que está sendo feito com ele. Não merece. Boa. O Ricardo Borges, cadê o especialista Rodrigo Capello agora? Acho que foi quem foi o fiador para passar credibilidade para essa canalice. O Rodrigo Capello sumiu. E um abraço para o Russo vascaíno. O Russo falou aqui, ó. Não esquece de mim, não, Led. Tá aqui, ó, o Russo. Porra, com certeza. Desculpa, por isso que é ruim você mencionar. O teu Russo, a Mauri, o Jura. A gente é um canal que lutou junto com a gente. Mauri, o Russo, né? Tem tanta gente aí, Vasco Rádio também, tanta gente bacana, né? Muita gente bacana. Me desculpe se eu estou esquecendo de alguém, mas o Russo... Eduardo Resenha com o Almirante, o Fala Vascaíno com Aquiles. Podcast Cruz Maltino. Podcast Cruz Maltino, Opinião Vascaína. Tem muitos canais bacanas aí. Né? Um abraço a todos, os vascaínos. Edinho, Radar Vascaíno também. É tanta gente que a gente vai lembrando, Mas, ó, Led. O Carvas também, para toda a turma. O doutor Carvas, está aqui, o Canelas chegou aqui também. Enfim. Muita gente boa. Muita gente, tem o Tribuna Vascaína, tem o Corujão Vascaíno, tem o Vascanadá, tanta gente, a gente vai esquecer aqui. Desculpa os nomes que eu não lembrei, um abraço a todos, valeu pela força. Você fala um, esquece o outro, puta que pariu. Não adianta. É muito maluco, né, Leve? Meia-noite a gente falando de Vasco aqui, né? Fazia tempo que eu não falava com o torcedor vascaíno, acho que isso vai ecoar bastante. Né? Repito que o Thiago faz um grande serviço aí em favor do vascaíno. Né? Sou fã do teu canal, como grande parte dos vascaínos. Certamente teu canal vai crescer cada vez mais, Thiago, porque você, é um cara muito sincero. E, é importante que a gente sempre trabalhe com a verdade. Né? A verdade com essa paixão que a gente tem pelo Vasco. Acho que isso que une a todos nós. Né? Esse amor que a gente tem pelo clube, essa vontade de ver o clube em outro patamar, essa vontade de ver o clube sendo gerido de um outro nível, com muito mais transparência, com muito mais conexão com o torcedor. A gente precisa disso, né? O vascaíno, as nossas crianças vascaínas precisam de alguém que realmente possam dar a elas um norte, uma esperança, né? Uma possibilidade delas voltarem a gritar, é campeão. Eu acho que é isso que o vascaíno precisa. Né? O Vasco nasceu para ser campeão. Esse é o destino do Vasco. Queiram ou não queiram. Por mais que façam com que a gente não acredite mais nisso, isso estará sempre no nosso coração, porque nós nascemos para sermos campeões. É isso que o Vasco precisa voltar a retomar esse caminho que leve ele aos títulos que a torcida tanto merece. Não é nem que precisa, é que a torcida merece. A torcida do Vasco merece um Vasco campeão. Aí, ó.
Vou encerrar com a doutora Sônia aí. Leve, não esqueça das vascaínas. Claro, com certeza. Né? A gente tem que incluir realmente, o Vasco é o time que luta contra todo tipo de preconceito. Né? E as mulheres são uma possibilidade de conquista de muita coisa importante se elas forem incluídas no futebol. Né? A maior parte das decisões de consumo do país são tomadas por mulheres, mesmo quando adquiridas esses itens de consumo por homens. Então, o papel da mulher na sociedade é relevante, importante, e o Vasco precisa realmente estender o seu tapete para receber as mulheres, os negros, né? Como sempre foi da história do Vasco, combater todo tipo de preconceito, mas receber isso nos seus cargos, nos seus postos de trabalho, nas suas direções, não somente como panfletagem, mas realmente como uma grande realidade. Aí, ó, Marca, até o Tubarão botou aqui, ó, o chato do Tubarão. Os vascaínos estão abraçados com o Leve. Quem diria que eu ia ouvir isso um dia? Meu Deus do céu. Ó, obrigado, Tubarão. Eu estou feliz. Valeu, gente. Valeu a todos que tiveram na live. Muito obrigado ao doutor Gustavo Lopes, que veio e esclareceu muitas coisas relacionadas à lei, à SAF. Obrigado ao Sérgio Maca, né, que está aqui comigo desde cedo. Estamos juntos, Maca. Quem não conhece o canal do Maca, vai lá. Está fazendo live todo dia? Deu uma parada? Como é que tá lá? Esse mês eu dei uma parada porque eu tenho que ficar cuidando do meu filho, que a empregada aqui está de fora. Então, esse mês a minha esposa, que manda aqui em casa, Leve, ela que manda, ela que bota o dinheiro aqui, ela só não manda quando eu compro camisa do Vasco. O resto é ela que manda, ela que toma todas as decisões. Eu falei sobre as decisões de consumo. Todas delas, só não manda quando o maluco aqui compra a camisa do Vasco. Aí nisso ela ainda não manda. Mas o resto ela manda. Então, esse mês ainda estou dando uma parada, mas o Thiago Fonte me fez um convite para falar com o doutor Gustavo. Meu Deus, eu estou brincando que eu sou um estagiário agora em Direito Desportivo, tentando mudar de área. Foi uma aula aqui. Para com isso, você é fera. Obrigado. E depois com o Léo. Proporcionado a oportunidade de poder falar novamente com os vascaínos, com a família vascaína. Olha, um beijo no coração de cada vascaíno, principalmente de cada criança vascaína. Vascaínos, entendam o tamanho do Vasco, entendam a sua força, entendam a sua responsabilidade. O caminho para o Vasco voltar a ser campeão passa por cada um de vocês. Não entreguem o destino do Vasco na mão de qualquer um. Entendeu? Entreguem o destino do Vasco a quem represente efetivamente vocês. Um grande abraço. Valeu, pessoal. Boa noite. A gente volta qualquer hora dessa.